Então, bem-vindos ao FocoCast. Eu sou o Eduardo e hoje vamos mergulhar em um tema que dói no bolso de todos nós, impostos. Para isso, vamos falar do feirão de imposto. Para me ajudar a entender um pouquinho sobre o feirão de imposto, eu tenho aqui três convidados, o José e o Emiliano, que são do Cogemed lá de Medianeira, e a Liliana, que é do Acime Jovem aqui de Missal. Bem-vindos. Obrigado. Então, pessoal, primeiro vamos dar aí uma contextualização, isso aí. O José Emiliano, então, como eu falei, do Cogemed, a Liliana da Cime Jovem. Falem um pouquinho mais para nós do movimento jovem que está acontecendo aqui na nossa região, que é, né, encabeçado pelas associações comerciais, pela FACIAP. Então, Claro. vamos lá, primeiras damas. Isso aí. E gente seja, né? Eu vou falar um pouquinho. Eu já faz um ano e pouco que eu tô aqui na associação. Para mim foi um aprendizado bem legal, porque a gente conversa e fala muito assim no rotina networking, né? E eu até acho que eu falava muito bonita, networking, aprendi muito na faculdade. Mas quando a gente coloca essa palavra em si, em ação, a gente vê que traz muitos resultados e tem um significado dentro do networking. Eu acho que a associação, além de visar isso, né? O network, ela traz cultura, ela traz benefício para a sociedade, economia, publicidade, algo que é gratuito, né? Que a gente consegue colocar gratuito e, além disso, por trás traz amizades, né? Então, eu acho que a associação, uma ação que ela tem um crescimento grande. Eu acho que com a juventude, que é o que nossos grupos somos jovens, né? Vai aflorar muito mais. Bacana, e você trabalha no banco, né? No Cicobi hoje. A cooperativa. Isso. Não fale banco para cooperada, para cooperativista, esse cara tem um treco aqui. Isso. E como é que foi? Você foi convidado a participar? Como é que você entrou nesse movimento? Que o pessoal pensa, né, que não, é só para quem tem empresa ou coisa assim, né? Isso, na verdade, as cooperativas financeiras, né, elas estão desde a parte da diretoria, né, da associação, elas são inclusas, né, até como uma parceira para eventos, a gente tem uma discussão financeira. Normalmente eu passo parte da tesouraria, né, então no núcleo. Mas eu vou dizer para vocês, no último encontro que teve lá em Toledo, né, foi no EPJE, eu saí de lá falando, cara, eu quero abrir uma empresa. O meu esposo, ele tem uma empresa. Eu sei da dificuldade, eu sei, mas, cara, é um negócio, se você troca uma ideia, você pensa lá em fazer. Eu acho isso assim. Bichinho que se morde, né? Tem empreendedorismo ali, né? Mas é legal. Bacana. E você, Emiliano, como é que começou aí no movimento jovem? Emiliano, né? Emiliano Monteverde Misto, eu sou fundador aí da Antifrágil, que é uma consultoria voltada para micro e pequenas empresas, né? Nosso nicho é micro e pequenas empresas, né? Eu tô falando isso como nicho mesmo, às vezes as pessoas falam, não, você tem um nicho específico dentro do mercado, né? O nosso é esse daí. E é o grande diferencial da nossa consultoria. E justamente para potencializar a minha empresa, por ter ficado 16 anos fora da região e não ter mais contato, não ter network nenhum na região quando eu voltei para cá, quando surgiu a oportunidade o Cogemed, que é o Conselho de Jovens Empreendedores lá de Medianeira, estava sendo refundado por causa da pandemia e alguns outros fatos. Ele ficou inativo durante aproximadamente 2 anos. É um conselho que tinha quase mais de 20 anos de história, né? Exato. E tinha acabado, né, por esses fatores. E o pessoal da diretoria anterior, né, da presidência anterior, do Eduardo e o Lica, que encabeçou, né, ele era o diretor responsável por essa parte dos projetos, dos conselhos, chamou alguns empresários que eram jovens, porque eu já estou quase fora dessa daí, e a gente foi estruturar de novo o conselho e começamos novamente. Começamos lá da turma dos fundadores, eu, o José e mais 5 pessoas, e hoje o conselho foi pegando força. Fui o primeiro presidente durante o ano 2023 e 2024, agora o Zé é o presidente do conselho, né, meu sucessor. E Medianeira vem se fortalecendo justamente nas bases, né, que é a Eliane, né? Liliane, nas bases que a Liliane falou, ativo para desenvolver as pessoas que estão dentro dele e para também conseguir entregar alguma coisa para a sociedade. O Feirão do Imposto vem muito com uma ação associativista para entregar alguma coisa de volta para a sociedade, né? Vou deixar o Zé comentar o resto aí. Se apresenta aí para nós. Começar me apresentando então.
Sou José, sou sócio proprietário da Agência 28, uma agência de marketing digital focada também, que nem o Emiliano, mas estamos focados em micro e pequenas empresas. Nós somos focados 100% em empresas da região oeste, o que normalmente é uma coisa meio paradigma, né? Que existe aqui lá, a agência, você pode atender o Brasil inteiro, e é verdade, mas nós, por algumas questões de valores da empresa, a gente atende única e exclusivamente empresas da região oeste. Mas não é o foco de falar da Agência 28, e sim do COGEMED, do Feirão de Impostos. Então, como o Emiliano bem comentou, eu estou atualmente como presidente do Conselho Jovem, sou um dos membros fundadores. E mais ou menos da mesma linha que o Emiliano, eu não sou natural de Medianeira. Então, eu vim para Medianeira por questão de estudo. No meio da pandemia, logo após a pandemia, veio a oportunidade de a gente iniciar com a 28. A gente startou o negócio e no andar da carruagem a gente foi sentindo essa dor de se conectar mais com o empresário. A gente tinha muita dificuldade de encontrar os locais certos para se conectar com empresários, fazer networking, agregar mais também para dentro da empresa, conhecer potenciais parceiros e assim por diante. E aí a gente já tinha um certo contato com o Lica. O Lica já tinha ido visitar a nossa empresa e assim por diante. Aí veio um convite dele para participar do Conselho Jovem. Não entendia, não tinha a mínima ideia de como funcionava. Mas sempre fui meio... Sempre gostei muito de participar. Eu não consigo ficar dentro desse mundinho de, eu vou fazer somente a minha empresa, vou cuidar somente da minha empresa e o resto do mundo, cada um anda com as suas pernas. Não acredito nisso. Eu olho muito para essa questão do associativismo, cooperativismo, de todo mundo se auxiliar. E então, atualmente estamos hoje dentro do conselho, cada um. E o legal é que cada um, e a gente foi identificando aqui cada um com um determinado objetivo dentro do conselho jovem. E o conselho jovem é exatamente para isso, para qualquer empresário. Não importa os teus objetivos. Mas no fim das contas, o conselho ele vai te retornar aquilo que você entregar para o conselho. Uma coisa é fato, a gente sempre deixa isso muito bem claro dentro do COGEMED. Se você vem só para sugar do conselho, o conselho não vai ser para você. Porque não vai ser assim, numa, duas, três reuniões, você vai estar fazendo um negócio, por exemplo, vai estar vendendo, não. No conselho você vai ter que entregar para começar a receber. Mas você recebe muito. No networking, acho que no geral, né? Quem faz o networking só pensando em sugar, eu acho que bate nessa trave aí, que é não ter de volta na velocidade que espera. Porque realmente tem que ser algo que você doa primeiro, sem esperar nada em troca. Muitas vezes você faz às vezes, só na parceria, mas vai retornando. Com o tempo você vai criando conexões que valem a pena, né? Exatamente. O Emiliano, por exemplo, encontrou um sócio Exatamente. no conselho. Tá. Vou deixar... São sementes que você planta de longo prazo, né? As sementes do COGEMED, no meu caso, por exemplo, foram colhidas um ano e meio depois de eu ter entrado, né? E toda essa ideia é parte da raiz do movimento associativista, que é essa associação que basicamente é associar-se entre pares, né? Entre empresários, as próprias associações têm as suas instâncias, né? Nós somos da Cassiopar, que é como se fosse a regional oeste da Associação Paranaense das Associações Comerciais. A gente vai ficar na associação, etc. Mas enfim, e essa história é bem interessante. O meu sócio hoje, né, eu sou fundador e o único fundador, e o meu sócio eu encontrei lá no COGEMED, um profissional diferenciado em termos de não só de competência, mas de ambição, né? E que complementava aquilo que eu necessitava da empresa. E aí acabamos formando sociedade. Hoje ele é o meu diretor comercial lá, além de sócio diretor comercial da empresa. Bacana. E isso é para tu entender que tu não tem ideia do que pode acontecer de bom dentro do movimento. Como o Zé falou, se você estiver disposto a se entregar e trabalhar em prol dele, né? Porque não adianta chegar lá, e até tem conselhos que são bem criados nesse sentido de que se tu tá esperando que você vai em 2, 3 reuniões e vai ter, meu Deus, vou sair ganhando, vou sair com cliente, vou sair fazendo negócios milionários, ou seja lá o que for, basicamente. Você acha que em 2, 3 semanas você vai tirar vantagem? Não, você vai ganhar trabalho. E se tu trabalhar bem, se todo mundo vê que você tem responsabilidade, tem valor, né, e tá disposto a realmente fazer parte do grupo, aí com o passar do tempo você tem o retorno, né? Isso aí. E o legal da fala da Eliane e do Zé ali, que comentaram que não é só para grandes empresas, o conselho, associação comercial, né? Esse mundo está disponível para MEI, para micro, pequenos, né? Então, para quem não está por dentro, não foi procurar ainda associação ou se mantém fora, né?
é muito interessante buscar essa ajuda, né? Até tem linhas na associação comercial mesmo, linhas de crédito muitas vezes, fomento, alguma coisa que consegue buscar, né? E sem falar daí da questão do movimento jovem, que tem os eventos, né? Que nem o EPJE, Isso mesmo. que é um grande evento, né? Com visitas técnicas, né? Aprendizado, né? Você foi em visita técnica lá? Como é que foi? Fui no Bioparque. Tava com o coração na de Nicola, né? Eu falei, não, mas a Nicola vai ficar pra próxima. E assim, essas visitas, eu acho que foi o primeiro impacto que eu tive. A gente sempre escutava falar dos outros integrantes que tinha ido, né? E hoje trouxe, né, essa visita que a gente fez, eu cheguei e falei assim, olha, cara, todo mundo tem que ter uma vez. E pra sentir o que é networking na veia. Até porque, igual os meninos estavam comentando sobre essa parceria, sobre a negociação, mas vai um pouco mais além. Vai a parte da força de comerciante. Porque não é porque eu vendo sorvete e você vende sorvete que a gente não possa estar no mesmo lugar. Até porque o que você sabe e o que eu sei, a gente pode se complementar e a gente pode vender muito mais junto. Então, esse é o ponto. Esse é você pensar na força que você pode agregar no seu comércio, né? Então, cara, é fazer parte das associações. Se você se colocar como se doar, realmente você tem muitos benefícios. E eu quero fazer uma parte do que ela comentou. Até existem associações em que, por exemplo, é só uma pessoa de cada nicho e tudo mais. Nossa, ao contrário, em Medianeira, a gente tem uma associação bem aberta. Pode entrar o Conselho Jovem bem aberto, né? Entra de qualquer nicho. Tanto que o Zé aqui faz parte do nicho mais populoso do Cogemed lá, que é agências de marketing e profissionais que trabalham com marketing, que dos 20 e poucos membros oficiais que nós temos hoje, 4 Considerando o Igor. são 4, considerando o Igor, são do ramo de marketing. E eles estão aí trabalhando em parceria, se ajudando, um trabalha num mercado, outro trabalha no outro. Então o pensamento, não é que é egocêntrico, mas individualista, que só eu posso estar aqui dentro, cara, tem mercado para todo mundo, né? Exato, é muito legal isso que você colocou. Eu vejo que isso, principalmente aqui em Missal, né, que é uma cidade pequena, acontece muito no comércio, né? E o pessoal tem que ter essa cultura, essa evolução da cultura, porque juntos a gente é mais forte, né? Então, eu como lojista de imóveis, se eu trocar ideia com outro lojista ali, muitas vezes o meu cliente vem aqui procurar um produto que ele tem lá, eu posso, né, pegar dele aqui, vender, né, fazer uma venda cruzada e os dois ganham com isso, né? Então, sem falar às vezes dá para comprar em conjunto, dá para fazer várias coisas em conjunto. Sim. Exato, muito interessante. Mas vamos voltar contextualizando aí o nosso tema principal, que é o feirão do imposto, né? No Brasil aí, entre os países em desenvolvimento, aproximadamente 33% do nosso PIB é imposto, né? Então é uma carga bem grande, diferente dos países que nem temos na Europa, eles aplicam o imposto para alguma coisa, né? Aqui a gente tem as fotos por acaso, não tem educação, né? Na prática, o empresário e o consumidor paga e ninguém recebe. Então, me expliquem um pouco melhor, começando novamente pelas damas, o que o feirão do imposto veio trazer, qual o principal objetivo dele. Eu acho que quando a gente fala em feirão de imposto, já vem alguém pensando assim, vão querer colocar desconto. E não é que a gente não vai, né? Mas se a gente entrar no viés, é educação. Educação, entender o que é o imposto, entender por que o comerciante, às vezes, tem um valor mais agregado, né? E aí entra também a instituição financeira. A gente trabalha as taxas e como o que é investimento, o que é prejuízo, né? Então, com o feirão do imposto, a gente vem conscientizar. A gente vem trazer a parte também de sustentabilidade, né? Sobre os itens que estão com um preço um pouco mais aflorado. Então, o que é beneficente no momento, né? Então, o feirão que a gente vem trabalhando as ações, agora até aqui em Missão a gente está trabalhando algumas empresas, né, fazendo um dia sem imposto, trabalha um pouco o setor econômico, a publicidade em si do local, da empresa, né? Mas é esse viés, é trazer a conscientização sobre o que a gente vive hoje, o imposto que a gente vive hoje. E quando a gente pensa em união da associação, é uma briga em conjunto. É uma briga pro lojista, é uma briga não de colocar o dedo lá na ferida, né? Mas de entendimento de como que todo mundo tá andando no mesmo barco, né? É um barco bem complicado de andar, né?
Só contextualizando um pouquinho da história, o Feirão do Imposto já é antigo no país, né? Exato. Ele é um evento do CONAGE. O CONAGE é o Conselho Brasileiro Conselho Nacional de Jovem Empresário. Conselho Nacional de Jovens Empresários, ou seja, o Conselho Brasileiro das Associações Júnior, né? Associações de Jovens Empresários. E agora quantos anos? Acho que faz quase 20 anos. Mais de 20 Mais de anos. 20 anos que já tem o evento, ele é anual, todo ano no mês de maio. Por que é o mês de maio? Porque lá pelo final do mês de maio, normalmente o dia que o brasileiro parou de trabalhar para pagar imposto. Esse ano vai ser dia 31. Ano passado foi dia 25. Então você vê que no ano passado para hoje, a gente já trabalhou 5 dias a mais no ano só para pagar imposto. Então aí começa já a conscientização. Tu que está escutando, todo mundo aí, até dia 31 de maio esse ano, tudo que você ganhou não é nada para você não, ficou tudo pro governo, vai ficar tudo pro governo. Você vai fazer aí o resto dos 7 meses do ano para tentar tirar a tua parte. É, bicho feio, né? E que José aí, que tu manda do feirão? Então, o principal objetivo do movimento. Às vezes na mesma linha que a Liliane comentou, o principal objetivo é a conscientização. E para essa conscientização acontecer, ela vem sendo trabalhada de diversas frentes. Quando a gente olha, primeiramente, numa escala nacional, a gente tem a escala nacional, temos a escala regional, estadual, regional, e aonde que realmente acontece o efeito, que é a escala municipal, que é dentro de cada conselho. E é isso que é o mais interessante que a gente consegue entender, é como o trabalho de formiguinha que a gente fala, ele dá resultado quando a gente tem muitas pequenas ações acontecendo. Então, essas estão acontecendo em Medianeira, estão acontecendo em Missal, Foz, Cascavel, cada cidade fazendo a sua parte, para que isso gere um verdadeiro boom. Tanto que hoje, o Feirão de Impostos, se eu não estou enganado, ele é um dos eventos a nível de conscientização de maior impacto do Brasil, olhando para uma esfera global, nacional mesmo. E tudo isso por causa desse trabalho dos conselhos que vem estruturado e aqui internamente cada conselho é fortificado. Então são ações presenciais, são ações principalmente agora digital que a gente tem acontecido, são ações em rádio, são ações em loco. Existem diversos tipos de ação que elas acontecem. Mais ou menos a gente tem uma lista ali de umas 30 ações, mais de 30 ações. Mais de 30 ações listadas para acontecer em maio. E aí são diversas ações para realmente impactar nos mais diversos canais que a gente tem hoje. E é importante entender que assim, o Feirão do Imposto não é um dia específico, é o mês de maio inteiro com ações. E isso é até psicológico, porque, digamos, uma das ações de maior impacto normalmente é a venda de combustível sem a parte do imposto. Faz uma parceria com algum posto de combustível e negocia-se ali X litros, 1.000 litros, 2.000 litros que você vai vender sem a parte do imposto, né? Eu vi a tabela outro dia, faz tempo que o álcool ainda estava 4, que agora já está 4,60. A gasolina estava 5,90 ainda, mas da gasolina R$1,30 mais ou menos era imposto. E do álcool é R$2 e pouco. O álcool seria R$1,90 ou R$2,10 se não fosse o imposto. Exato. Então, esse é um evento de impacto, né? O problema é que se você fizer só um evento de impacto, depois de amanhã todo mundo já esqueceu. Por isso que o Feirão do Imposto, por tratar um tema que não está no cotidiano do brasileiro, o brasileiro está no cotidiano do quê? De reclamar do imposto. Mas de ir lá, analisar, realizar, se posicionar, não tá. Por isso que é o mês inteiro, porque daí o cara vê um pouquinho de um evento de um dia aqui, no outro dia ele tá na avenida, vê um cartaz lá, outro dia ele é parar na rua para receber um panfleto ou conversar um pouquinho sobre isso. E aí vai entrando aos pouquinhos na cabeça para ficar, né? Então, recapitulando, nasceu 20 anos atrás, aproximadamente, mais de 20 anos do CONAGE, que é o conselho lá. Não sei se foi pelo CONAGE, mas foi dentro do conselho. Do conselho Não sei se foi especificamente algum conselho que nasceu, mas foi dentro do conselho e hoje ele é um projeto nacional. Isso, e agora o Paraná, junto com a FACIAP, vem fomentando mais para pensar. Paraná, junto com a FACIAP, vem destruindo os recordes do Feirão do Imposto. Impacto. Tu que tá coordenando aqui em Missal, tu sabe de cor, né? Com que eu sou campeão, né? E vem se espalhando através dos núcleos jovens, principalmente. Então, isso, para trazer essa conscientização para a população, para martelar o mês de maio inteiro, para trazer essa ideia de que a gente
tá cansado de pagar imposto. Exato. Então, para quem tá nos assistindo, fica aí, coloca na foto do perfil, né? Menos imposto igual E você empresário, que assim como o Eduardo quiser apoiar o feirão, entre em contato com o Conselho Jovem da sua cidade, que a gente sem dúvida está de braços abertos para ter mais empresas como a do Eduardo, que já é uma empresa que está apoiando, está aí com produtos sendo vendidos sem o custo do imposto. Quantos impostos hoje tem num sofá, Eduardo? aproximadamente 25%. Um quarto do sofá, então, é do governo. É do governo. Um quarto do sofá. Seu sofá aí na sua casa, um quarto. Eu Não gosto é de deixar as pessoas mais irritadas ainda. Um quarto do sofá que você comprou depois de pagar um quarto da sua renda para o governo é do governo. De novo, né? É cumulativo em cima do cumulativo, né? Então, você que está precisando de um sofá, vamos fazer um merchan. Faça seu merchan. Em casa, comprar seu sofá sem imposto, é só no mês de maio agora. Menos um quarto aí para você. Vai recuperar seu um quarto de sofá. Assim mesmo você recupera seu um quarto de sofá, né? Mas, voltando aqui ao tema principal, então o feirão tem objetivos bem definidos, né? Quais as principais ações que vocês vão fazer para atingir esses objetivos agora, né? Vocês colocaram que vão conscientizar, vão trazer várias atitudes aqui dentro do mês de maio. Fala um pouquinho algumas delas que vão ter aqui em Missal, né? Em Medianeira, além dessa questão, né, de ir trazer alguns empresários, né, que é uma coisa bacana trazer os empresários para apoiar e conscientizar cada um atingindo seu público, mas as ações que cada conselho vai fazer. A gente deixa aberto também. A gente está conversando com uma empresa e outra, né? Sobre colocar o banner também que a gente ganhou da FACIAP. Sobre o dia do imposto. Então, a gente está conversando com algumas empresas, já fazendo no dia 9, no dia 10, a gente tem empresas já que vão fazer o dia sem imposto. Essa é uma das ações, então a gente está fazendo nas empresas. E a gente tem um grande evento aí misterioso que vai acontecer. Aguardem novidades. Mas é um evento sobre uma cervejinha, acho que todo mundo gosta, né? A gente está fazendo esse evento de conscientização, então, no início agora nas empresas. No dia 31 a gente vai estar também nas ruas, fazendo panfletagem, né? Que é bastante importante para a gente levar essa informação do dia do custo, né? Até porque quando a gente entra na parte de imposto, é imposto para comprar, é imposto para vender, é imposto na sua renda, é imposto para todo lado, né? Então, teremos uma cerveja sem imposto, será? por aí também que vai acontecer, né? Isso, né? A galera tá Adorou, é só tomar o baque e ver o quanto ele paga, né? Não. Mas é do meu bloco não esquecer, né? É verdade. Beber aquele dia com consciência para ficar de memória, né? Vai lembrar pelo menos no outro dia, quando de cabeça, né? Se tomar demais. E aí, em Medianeira, quais as ações que vocês têm organizadas aí? Eu acho que desse ano a nossa principal ação, que vem junto aí com uma parceria com o vereador Eduardo, é que a gente está sancionando uma lei, um projeto de lei agora, para identificar o mês como mês do feirão de impostos. Que esse é uma... De todas as ações, essa é que a gente vai conseguir mais impactar, porque a gente está indo diretamente na fonte, vamos dizer assim, né? Estamos sancionando isso para realmente deixar isso como um marco, que é algo que é incentivado dentro do CONAGE, e a gente está atualizando isso então. E aí várias outras, né? A participação em podcasts é uma questão de ação que a gente vai estar realizando. A gente tem algumas ações em loco, né? Mais ou menos da mesma ideia ali, um choppzinho, quem sabe. Estamos finalizando de definir esses pontos. E também teremos algumas ações dentro da Urbana, que é um evento que acontece lá em Medianeira, já a cada 15 dias, se eu não estou enganado, e a gente vai, então, nas próximas 2 ações, a gente vai estar fazendo uma ação em loco dentro do evento para ajudar nessa conscientização das pessoas e aumentar ainda mais esse impacto que a gente quer trazer ali para a Medianeira e toda a conscientização necessária. Emiliano, tem mais alguma ação que tu lembre? Ações de conscientização, assim, de rua que são legais, a gente tem parceiros que eles, durante o mês, não só num dia específico, eles fazem um esforço de toda nota fiscal que sai, ela sai com a descritiva, né, de qual é o percentual que você está pagando de imposto, o valor, né?
a separação. Então, se tu for no mercado, numa loja, no final da nota fiscal, aquela cupomzinho fiscal amarelo, lá embaixo vai estar o valor, não sei como é que está escrito certinho, valor do imposto tanto e o percentual referente ao que você comprou, né? E as pessoas não olham aquilo. Então, assim, isso é uma forma de despertar a curiosidade, despertar a consciência das pessoas, porque a informação está na cara. Já é obrigado. Inclusive, só para fazer uma parte histórico, a ação que colocou a obrigatoriedade do nosso fiscal ter o valor do imposto e o percentual é uma ação que veio do Feirão do Imposto. Olha só, então já colheu frutos esse ano. Nacional, né? Isso é uma lei nacional que cuida disso. Alguns eventos que vão acontecer, eventos em parcerias como o José mesmo falou aqui, similares aí com as ideias de vocês, mas também tem eventos com outros parceiros ali para estar mostrando dentro da realidade do negócio deles realmente o impacto que o imposto tem no dia a dia, né? Lembrando que quando a gente está falando desse impacto, e que tu falou lá no começo, o valor do imposto que, por exemplo, num país nórdico que você citou lá, que o país com mais imposto do mundo é Suécia, Noruega, Dinamarca. Acho que Dinamarca é o que mais tem, né? Mas reverte. Nós estamos falando de imposto de renda aí, no caso. Então aqui a gente está falando, tu já tirou a tua parte do imposto de renda e depois ainda vai cobrar em cima. Sem contar isso, né? Que você paga imposto para comprar um produto que o consumidor vai pagar imposto para comprar também, né? Então o governo já ganhou, sabe? Alguém produziu, pagou imposto, vendeu para um intermediário, pagou imposto, vendeu para outro, o vendedor final, pagou imposto. Então, tributação que vai vindo uma em cima da outra, né? E para os parceiros buscarem para participar, qual que é o caminho até participação da BCERS? Eu acho que toda associação ela tá de portas abertas, né? Acho que a gente, no trabalho local todo dia, acho que se a gente chegou ali, começa a conversar, a gente já entra no assunto, né? Então, eu acho que qualquer associação, ela tá aberta. Só chegar na associação comercial, se informar. Com certeza, porque alguém vai estar ali para atender, seja às vezes um integrante vai passar uma informação para poder participar, né? Às vezes começou a comentar, viu, alguém ali que é do grupo, né? Pode, com certeza, estar de portas abertas. E caso a pessoa não seja associada da associação comercial, ela pode participar também, é tranquilo? 100%. Sempre. Nesse evento, a colaboração que a gente pede e é sugerido de todo mundo. Eu não sou um empresário vinculado à associação comercial. Ok, começa a entender o que a gente faz, participa um pouco dessa parte, das ações. De repente, a gente vai ter parceiro que não está dentro da associação comercial. Mas ok, ele está comprando a ideia do movimento, comprando a ideia do Feirão do Imposto, da conscientização, né? De fazer alguma coisa para a gente tentar colocar pressão e buscar redução disso aí, ou se não for redução, pelo menos que nem se falou no começo, que seja aplicado em alguma coisa que presta, no final das contas, né? Até porque quando a gente pensa nos resultados que o feirão traz, igual vocês estão agora correndo atrás, então, de sancionar essa lei, né? E traz o produto para outros movimentos, para outras cidades, se for conseguido, a gente pode conseguir também. Então, não beneficia só a Medianeira, beneficia cidades locais, beneficia quem tá vendo, beneficia a região, né? Então, é algo legal e é o que nós vamos fazendo, é o que as associações fazem. Uma olha para a outra e se eles conseguirem, nós conseguimos também. Sim, vai além de só um negócio ali, associar ali na associação, né? Isso. Então, eu quis entrar nesse tema porque eu escuto de muitos empresários, principalmente os pequenos, MEIs, a associação não vale para mim, ou conselhos não é para mim, mas tem várias ações ali dentro que eles podem estar participando, podem estar ajudando, podem estar se envolvendo, palestras que podem estar indo, visitando, que vão agregar, às vezes para ele vai agregar também para o movimento, né? Sabe o que eu vejo hoje, Eduardo? Eu vejo assim, né? Hoje a gente fala, quando a gente vai pensar em um curso, qual é o primeiro curso que você pensa? Às vezes, liderança, oratório. Eu acho que hoje um dos maus do nosso momento é gestão de tempo. A gente não tem tempo mais para nada. E daí quando a gente chega lá e comunicar sobre a associação, sobre alguma coisa, não tem tempo. Não tem tempo. Mas aí que tá, vem trabalhar o seu tempo, vem fazer aprender isso, né? E Eu vou vai. Eu vou além, eu vou com o dedo mais na ferida. É a gestão do tempo, de não dar a devida prioridade para o seu tempo.
E quando eu digo isso, é na seguinte questão, a pessoa pensa, eu sou empresário, então eu vou trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 6 da manhã e acabou. Não, meu amigo, você é empresário. Você tem que sim dedicar 1h30, 2h30 a mais à noite para ir numa reunião do conselho, para participar de uma ação. Sabe por quê? Porque quem é o maior interessado no seu negócio é você. Então, se você quer fazer com que o teu negócio evolua, você precisa tomar as devidas ações e sair da tua bolinha, da tua zoninha de conforto, que você tá lá vivendo bem, no bem bom, achando que a sua empresa vai continuar sobrevivendo nos próximos anos. Porque quem não mudar não vai sobreviver. Não, e outra coisa, eu vou mais fundo ainda, né? Meu trabalho é isso, eu trabalho com micro e pequeno e com o pessoal que muitas vezes vem com essa mentalidade, né? E a mentalidade de Consultoria grátis, meu pessoal. não é consultoria grátis, é puxão de orelha grátis. Porque assim, é um mal cultural do brasileiro. Existem outras sociedades que o mesmo mal está presente e existem sociedades onde isso não está presente. Você vai para os Estados Unidos, ela é uma sociedade totalmente empreendedora no sentido de saber que tem que fazer isso, que vai trabalhar pra cacete, que tem que se envolver, que não dá para viver na bolha. O problema do brasileiro é que ele quer só o bônus de fazer as coisas. Então ele entra no conselho pelo bônus, eu vou vender mais, vou ter networking. Não, ele não tá olhando o ônus que é todo o sacrifício que você vai ter que fazer. Então o brasileiro gosta muito de reclamar. Eu tô pagando imposto demais. O que você está fazendo para ir contra isso? A associação não me entrega coisa. O que você está fazendo em prol da associação ou participando? Ela vai te entregar coisas à medida que você for participar. Agora, só esperar, como diz o ditado, né? Venha a mim o vosso reino, não vai rolar. E a gente tem um péssimo costume na sociedade empresarial brasileira como um todo, que é, assim, tem gente que é diferenciado e está tentando fazer as coisas. Agora, tem gente que espera reclamando. Meu Deus, meu negócio não vai para frente, não está como eu gostaria. A associação não fez um curso específico que nem eu queria. Quantas vezes você foi lá conversar, foi numa reunião, foi pedir, né? Colocar uma demanda. Então, assim, a gente tem que parar um pouco com o pensamento de, a associação não vale a pena para mim, é 50 pila, 60 reais por mês que eu vou gastar, não vou ver retorno. Se tu participar, tu vai ver muito retorno. Agora, não adianta achar que você vai participar, que o Nilzé falou, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 horas da tarde. Essas coisas se fazem tudo em fora de horário. É reunião 7 horas da manhã, é reunião 10 horas da noite, 9 horas, é evento sexta-feira, 7 horas da noite, que vai até às 11, evento bom. E também tem um lado contrário daquele empresário que só quer viver dentro da empresa. Tá vivendo na ilha dele ali, trabalhando, e ele vai trabalhando lá das 8 da manhã, ele começa às vezes 5 da manhã, ele vai até às 10 da noite, só na empresa dele. E aí o que acontece? Tu tá na tua ilha, tu não tá vendo as soluções, tu não tá vendo as oportunidades que estão fora. E aí você fica vivendo nesse emaranhado de problema que vai surgir na tua empresa, e a gente sabe disso, que a empresa só dá problema. É fato isso, a empresa só dá problema. Tu vai acertar uma vez para 10 problemas. E tá tudo bem, a vida é assim. Só que se você não sair da empresa, tu vai ficar só olhando para esses problemas. E aí as coisas vão acontecer. O que eu perco de contar nos dedos o tanto de evolução que eu já tive dentro do conselho, em 2 anos de conselho, em aprendizados com o Emiliano, com o Ad, que também é gestor, com todo mundo ali dentro, a gente aprende um pouquinho, porque cada um tá vivendo de uma forma diferente. Cada um tá tendo uma visão que você não tem. E o pessoal vai ganhar também. Mas quero dar outro exemplo. Assim, eu ganhei um sócio no Cogemed e de uma reunião que a gente fez de diretoria, que foi feita num bar, dentro de uma conversa com outro conselheiro, saiu uma ação que basicamente salvou as portas da minha empresa. Olha só. Então, assim, que eu São as pequenas conversas. Eu saí da bolha, né? Porque quando a gente pensa em empresa, em local, você pensa assim, quero pagar mais barato. Mas hoje em dia a gente não vive o comprar o mais barato, a gente vive a personalização, a gente vive atendimento, a gente vive a qualidade. Hoje a gente tem muito mais fatores, então não adianta abrir a porta lá, colocar uma promoção e simplesmente ficar o dia inteiro, né? Lá achando que isso aí é venda. Isso hoje em dia não é mais venda. E aí, como que você vai personalizar se tu paga muito imposto nessa hora? Voltando ao assunto principal, né? Você não personaliza, o imposto, ele tem cada vez mais limitado o empresário. E quem move o Brasil é empresário. Não tô aqui querendo engavar meu papel, nem nada do tipo, mas é verdade. Tira o empresário do jogo, o que acontece com o Brasil? Hoje 80% do microempresário é 80%. Estado não cria dinheiro.
O Estado toma dinheiro de alguém para fazer aquilo que ele quer fazer, seja distribuir. Então, o Estado não cria dinheiro. O Estado não vende nada, o Estado não tem uma máquina para gerar dinheiro, tem, que é uma desgraça, né? Mas não vende nada para gerar dinheiro. Todo o dinheiro do Estado saiu do bolso de alguém, saiu do bolso de nós e de vocês que estão escutando aí, todo mundo. Então, o dinheiro do Estado não é dele, é nosso. Tem uma frase muito famosa, eu não vou lembrar o autor agora, mas é aquela que ela diz o seguinte: o melhor papel do Estado é não atrapalhar o empresário. Esse é o melhor papel que o Estado faz, é não atrapalha. É verdade, eu falei isso uma vez para um vereador, ele nunca mais voltou. Juro pra vocês. Não, assim, na honestidade, assim, ele falou, não, tá precisando de alguma coisa? Daí eu tava num dia, assim, meio, né, cheio de... Daí eu falei, cara, se não me atrapalharem, tá tudo certo, cada um segue o seu jogo, né? Mas é essa a pegada, se eles não atrapalhassem a gente, deixassem a gente tocar o negócio, a gente andava, né? Mas então, cada vez querendo criar mais e mais coisas pra gente pagar, né? E cai no bolso de cada um. Os últimos, olha, 1 ano e meio pelo menos, aqui na empresa a gente notou uma diminuição muito grande na venda de sofás e outros itens mais populares. O pessoal que antes parcelava em 18 pagamentos, 12 pagamentos, não está mais tendo para pagar nem 24 pagamentos. Então, e por que isso? Porque o preço está subindo, né? A inflação está subindo, o imposto vai comendo o poder deles, né? O cara ali que agora ainda aumentou um pouquinho nos limites de imposto de renda, Manobra populista só para aparecer. né? Mas aí sobe um pouquinho, o meu salário base sobe ali, pá, bem no final das contas, tá todo mundo aí deixando por mês 200, 300 reais, né, na folha de pagamento para o governo, e é os 200, 300 que ia para uma parcelinha de uma geladeira, um fogão, um sofá, a casa, né? E a gente vê a perda real, né? E tem outra frase que complementa também, não me lembro quem é o autor, mas que é: o Estado é o pior gestor que existe no universo. E é o pior para fazer qualquer coisa. Então, o Estado tem que fazer uma estrada, ele é o pior. Ele é o mais que vai gastar e o que pior vai ficar. O Estado tem que construir uma escola. Se fosse fazer particular, então vai ficar pior, porque é o que mais vai gastar e é o que menos vai entregar. Eu conversei com um empresário aqui da cidade esses dias atrás, que ele falou que ele trabalhava antes na iniciativa pública. E ele estava me falando justamente isso. Eu saí da iniciativa pública, tinha, né, um conforto ali, mas eu não aguentava mais esperar, era muita burocracia, e daí sempre que precisava de um orçamento vinha aquele monte de porcaria custando caro, e aquela história que todo mundo tá careca, sabe, né? E nesse verso eu entro na parte que eu acho que é assim, o início básico de tudo o que a gente vem falando, educação. Eu acho que a gente é muito falho, até porque a nossa cultura é religião e política não se discute. Por que não se discute? Porque às vezes eu escutar a sua opinião sobre, eu vou alimentar o que eu tenho. Eu vou alimentar, vou aprender às vezes alguma coisa com o que você fala. Principalmente política na escola. Gente, é algo assim, inadmissível. A pesadinha é não saber isso. Eu vejo muita parte financeira que também é muito falha, né? Então, a parte de saber, de trabalhar atos financeiros, né? Mas a parte de política é algo essencial. Tanto que eu acho que hoje a gente trabalha muito nas associações, sejam políticas sociais e políticas públicas, né? Mas é algo que, se tivesse implementado desde o início, a gente já tinha um bom pé ali na frente. A conscientização, né? Tem dentro do feirão de imposto atividades para conscientizar o pessoal mais novo, assim, jovem, tem ir em escolas, esse tipo de ações também. Tem esse tipo de... Entendo. Não sei se, porque não sei de cor todas as ações que nós vamos fazer na emissão, não sei se existe alguma desse tipo dentro do nosso cronograma, mas sim, vamos dizer, são centenas, milhares de conselhos que fazem parte dessa ação, né? No Brasil inteiro. Então tem sua autonomia. Tem. A gente tem dentro do CONAGE, tem algumas premiações. Então tem premiação de conselho de maior, que vai atingir o maior impacto, o conselho que vai conseguir colocar o maior valor em dinheiro monetizado. Tem várias ações e tem uma delas que é o conselho que vai ter a ação mais inovadora.
Então a gente lá em Medianeira está também planejando uma ação bem legal, que foi a ideia da Mari, que a gente está estruturando para que ela aconteça. Isso foi uma coisa que saiu bastante na imprensa, daquele carro que foi pendurado num guindaste, aí 30%, 40% do carro estava pintado, que representava a porcentagem do carro que era imposto. Então essa foi uma ação de Toledo, se eu não estou enganado, que também repercutiu a nível nacional, foi muito legal o impacto, eles ganharam um prêmio lá como uma das ações mais inovadoras. Então tem essas... Também. de cortar o carro também. Pendurar um sofá, ou tá sem. Pra frente, ixi, então, cuidado. Pega um modular, daí você pega um módulo do tamanho certo do imposto, daí você coloca essa parte é pro governo. Pinta, assim, escreve governo lá. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos dar uma olhada, José, acho que você trouxe a tabela do imposto aí. Trouxe, tem muito. Vamos ver aqui. Tem muitas coisas que a gente consome. Vamos ver o percentual de imposto. Vamos achar. Vamos lembrar novamente que na Viu 15 Casa esse mês você compra seu sofá. Faz teu merchan, 5% de desconto. Então, sem imposto nenhum. E levar essa ideia para outros empresários, porque é uma iniciativa que sai do meu bolso, do bolso da empresa, então a gente realmente está vendendo mais barato, né? Mas a gente pode sempre usar isso também ao favor, né? Não estou falando assim como empresário que, não, estou vendendo com super prejuízo. Não é essa a ideia também, né? Não é para ferrar o empresário. Mas todo empresário tem na empresa, né, alguns produtos, alguns materiais, consegue jogar um pouco o preço, fazer uma ação que estava deixando lá para Black Friday, algo assim, algum produto que está ali no estoque mais tempo, usa isso a favor, movimenta ainda Exato. Quando vê, você movimenta o giro da tua loja, movimenta o comércio, vem mais gente procurar, porque vê que está tendo uma ação, bem no final, às vezes a pessoa compra algo que não está com desconto e você acaba ganhando e acaba sendo bom para o empresário. Então, além de fomentar a iniciativa, traz um movimento dentro para a loja, né, para o caixa do empresário que tinha aquele estoque parado. Carnes e miudezas comestíveis. Na parte de peitos, a gente tem uma porcentagem de 33,45 mais 20,38 mais 12%. Isso dá quanto? Meu Deus do céu, 30,45? 13,45 mais 20,30 mais 12. 13 mais 20 mais 12, 45, mais de 50% em quase 50 de peito de... Vem de frango, você tá considerando que tá caro? Peito de 7%. exato. Olha só, não imaginava que fosse tudo isso. Mas a cerveja, por exemplo, entre 37% e 60%, dependendo do tipo, onde faz. Mas, os pingus, a cachaça, quase 80%, 70%. Eu acho que eu tenho nos materiais de vai aumentar agora ainda mais, né? A bebida alcoólica. A galera que é fumante, só 97% ou 98% do preço do cigarro é imposto. Porra. E lembrando, quem quiser ir acompanhando, siga o Cogemed no Instagram, siga a Semijovem também no Instagram, que vai estar saindo bastante material lá. O famoso cafezinho, né? O cafezinho do Thiago Negro tem 15,24% de imposto. Esse ainda é baixo. Esse ainda é baixo. Se dá para tomar um cafezinho. Para as mulheres, se vocês que gostam de se maquiar, 70% da maquiagem de vocês é imposto, tá? Olha só. 70% da maquiagem de vocês é imposto, tá? Vocês gostam de se maquiar, né? A energia elétrica, 50% da conta de luz é imposto. Olha só. 50% da conta de luz é imposto, meu amigo. Até é um negócio que eu paro pra olhar todo mês. É um negócio que eu olho e falo assim, que frio pagando tudo isso. Nossa senhora. Refrigerante, 46,47% de imposto. E vai contando aí. Então, pessoal, a gente paga em resumo tudo demais. E a conscientização é o primeiro passo para que a gente faça alguma coisa para mudar isso daí, né? Imagine o quanto, empresário, imagine se você tivesse uma redução
40% da sua carga tributária. Quanto mais de emprego ou matéria-prima tu ia poder comprar para vender mais, quanto mais acessível vai ficar teu produto, ou seja, mais venda de novo. Com esse dinheiro você vai ter que expandir o teu negócio se você tiver à vontade, você vai ter que contratar mais gente, Então, assim, o movimento de redução de imposto sempre foi um erro crítico da história da humanidade, que o cara faz duas coisas quando um governo está sem dinheiro, ele aumenta o imposto. Nas vezes onde o cara teve a perspicácia de reduzir imposto, na hora que o governo está sem dinheiro, aumenta a arrecadação. Claro que você tem o primeiro baque inicial, e aí é o problema de deixar isso na mão do político. Porque político não está vendo daqui a mais do que 4 anos. Então, assim, o baque inicial ele vai durar 1 ano e meio, 2 anos, depende do cenário, que é o rebote em que parou de entrar arrecadação de imposto que nem louco, até a economia começar a crescer, voltar, e você ter uma lucratividade não, como é que... Quando você paga imposto, né? É uma arrecadação. Você tem uma arrecadação que começa a subir, não porque você está metendo mais imposto, mas sim porque você está vendendo mais, o país está gerando mais economia. Então, assim, seria positivo de todos os lados. Não tem ponto negativo. Não. Não. Então, para a gente ir encerrando, vou fazer umas perguntas rápidas. Bate-bola, jogo rápido? Bate-bola, jogo rápido, isso aí. Começar pelo José aqui do meu lado. Para ti, imposto é? Uma sacanagem. Sacanagem, é verdade. Emiliano, o Brasil precisa de? Menos imposto. Boa. Liliana, jovem no poder é? Somos ativistas. Ativistas, isso aí. José, novamente, uma dica para o cidadão fiscalizar os gastos públicos. Impostômetro. Entre no site do Impostômetro, lá vocês vão conseguir ver exatamente quanto de imposto está sendo arrecadado. Isso vai dar uma consciência bem melhor para você saber o quanto de dinheiro está sendo jogado no lixo. Boa. Liliana, para encerrar, o futuro do Brasil depende de? Jovens. Jovens, isso aí. Então, para finalizar, isso não é o fim de uma conversa, né? É o início de um movimento. Então, nas próximas semanas aí vão ser lançadas várias ações explorando conscientização sobre o feirão de imposto abordado por nós aqui hoje. Então, vão ter ações em Missal, Medianeira, então fiquem por dentro. José, Emiliano e Liliana, muito obrigado por compartilhar aí as ideias, os ensinamentos para o pessoal sobre o feirão de impostos. Para quem quiser saber mais, então pode seguir o Cogemed nas redes sociais, a Cime Jovem também, a Faciap Jovem também, né? Tem a página para os empreendedores estar acessando, e quem quiser participar do evento pode entrar na associação comercial da sua cidade, falar aí com o pessoal. Inclusive pelo Instagram da associação, pode mandar DM, você conhece alguém, todo mundo tem gente conhecida na cidade, ficou interessado, vem conhecer, fala com conhecido, vai na associação, manda mensagem, tem vários Participar. Exato. Isso aí, por final, não esqueçam de seguir a Foco Marketing, né? Assistir o FocoCast para mais conteúdos informativos, inspiradores. E as empresas dos colegas aí fazem um merchan aí também, a Agência 28. A Antifrágil Consultoria, né, com conteúdos também dentro do Instagram para ajudar os empresários. Isso aí. E eu sou o Cicobi. Isso aí. Fazendo cooperativismo entre todas as empresas aí. Muito obrigado, então. Um abraço. Que agradece. Obrigado. Um abraço.